Olá, tudo bem? Eu me chamo Sandra Kister, eu sou professora de História e eu desafiei meus alunos agora a criar um jogo no Google Formulários sobre a Revolução Russa ou sobre a Primeira Guerra Mundial, e então eu gostaria de compartilhar com vocês de uma maneira mais simples ou mais rápida como a gente pode criar esse jogo através do Google Formulários, né? Então vamos lá, eu vou primeiramente mostrar um joguinho bem simples que eu fiz e depois eu vou mostrar como que eu fiz. Então, eu fiz sobre o Império Russo, né? O Império Russo, sou um imperador russo e necessito de um conselheiro para me ajudar a administrar o império. Disseram-me que você poderia me ajudar. Aí acabo adentrando na história do Império Russo, né? Dos czares, mas enfim. Nesse momento, a população passa por grandes greves. O que você acha que devemos fazer? Aí tem duas opções. Senhor, acredito que a melhor opção seja o senhor montar uma polícia para reprimir os manifestantes. Ou, senhor, acredito que deveria ouvir a população para que as greves amenizassem. Então vamos nesta questão de baixo. Próxima. Não concordo com a sua opinião. Caso os manifestantes forem reprimidos, eles continuarão em greve e deixarão de produzir. Tente novamente. Então, só tem essa opção, vamos tentar novamente. Então, se ele não quer que a gente amenize a greve, qual seria a opção? Nos resta esta daqui, de reprimir com a polícia, né? Muito bem, com a repressão, os trabalhadores temerão o meu poder e assim eu continuarei a ter mais controle sobre eles. Porém, nossa economia não está indo bem. O que devemos fazer? Tem as opções. Senhor, acredito que a melhor opção é retirar as tropas da Primeira Guerra Mundial. E a outra. Senhor, acredito que a melhor opção é aumentar os impostos à população. Vamos lá, vamos tentar na primeira. Muito bem. Parece-me que você foi um bom conselheiro. Você gostaria de jogar novamente? Sim ou não? Se eu disser sim, vai começar o jogo. Se eu disser não, vai terminar. Então, eu fiz muito rapidamente, bem ligeirinho assim, para mostrar como é possível gamificar, né, os conteúdos, enfim, como é possível criar pequenos jogos educativos e até mesmo aprender com eles e ao mesmo tempo acabar sabendo um pouco mais lidar com esses formulários. Então vamos lá. Primeiramente, como que nós temos que fazer um joguinho? Um jogo, ele deve ser primeiramente todo planejado. Que nem eu já planejei todas as perguntas, essas perguntas que estão ali, que eu fiz no primeiro jogo, já estão todos no Word, eu já joguei ali todas as questões, para saber quais as alternativas que eu vou jogar, quais as alternativas que eu vou oferecer, e dessas alternativas vão seguir para qual seção do jogo, né? Então vamos lá, vamos passo a passo. Primeiro você abre o Google Formulários, aí você coloca um título. Eu já tenho aqui no caso um título e colocarei logo aqui em cima neste título aqui, né? Império Russo. Logo depois eu tenho uma descrição, que foi aquela que eu já mostrei para vocês, e vou colocar a descrição. Deixa eu ver qual que é a pergunta aqui. Essa é a pergunta que eu já coloquei, que eu já coloquei em prática, e eu vou colocar as opções. Opções é importante você vir aqui ao lado e escolher múltipla escolha, tá? E as minhas escolhas já estão aqui, porque eu já planejei. Aqui. E a outra aqui. É interessante que você não faça muitas opções, porque quanto mais opções você tiver, vai aumentando a teia de possibilidades e daí você vai acabar se perdendo. É sempre importante você deixar como uma resposta obrigatória, porque senão quebra o jogo e ele não vai conseguir sair dali,
né? E depois que você fez isso, é interessante você clicar aqui, ó, em adicionar sessão, que vai abrir uma outra sessão. Por exemplo, se o jogador clicar nessa opção aqui, ele vai para esta sessão aqui, né? Ou se ele clicar nessa opção aqui, ele tem que ir para outra sessão, né? Então, a gente tem que determinar aqui as sessões. Eu acho que se ele clicar no primeiro, eu vou jogar ele para a sessão 2. Deixa eu ver qual que é a sessão 2. Reprimir os manifestantes. Sim, muito bem. Esse aqui vai ser o título da minha sessão 2, que é o que ele vai dizer. Muito bem. Daí, vejam só, aqui já não tem mais as opções para eu selecionar, né? Não tem as múltiplas escolhas. Então, eu tenho que em adicionar perguntas. Já vai abrir aqui para adicionar perguntas. Acredito que eu posso deixar essa pergunta aqui que eu tinha colocado na descrição. Posso colocar como pergunta, que tal? Dá um Ctrl X aqui, coloco aqui em Ctrl V. Muito bem, então vamos para as opções que eu coloquei aqui. Aqui, esta é a opção. Ele já vai fazer outra pergunta, né, que eu coloquei. Vou colocar aqui. Muito bem. Essa opção aqui é de acordo com a resposta da sessão 1. Se o jogador selecionar esta opção aqui, ele vai para a sessão 2. Se o jogador selecionar esta opção aqui, ele vai ir para outra sessão que nós vamos criar agora. A 3 de 3. Vamos lá. Qual que é a 3 de 3? Não concordo com a sua opinião. É interessante porque assim você acaba, se você é professor, né? Você acaba ensinando através dos jogos, porque você consegue manipular o jogador para que ele consiga ir jogando e se inteirando com o jogo, né? Isso é bem interessante. Vamos botar mais uma questão de múltipla escolha, clicar aqui no maisinho, né? Que daí abre essas perguntas. A pergunta é: tente novamente, não é nem uma pergunta, já é uma... Beleza. Cuidem, gente. Nesse caso, eu só deixei uma opção, não fiz a pergunta e não adicionei outra coisa. E sempre como obrigatório. Agora aqui está a mágica, percebo. Nós temos a sessão 3, nós temos a sessão 2 e nós temos a sessão 1 de 3. Então, vamos lá. Vamos na primeira sessão. Aqui, nós vamos nesses 3 pontinhos aqui e clicamos em ir para a sessão com base na resposta. Então, se o jogador selecionar a primeira questão, ele vai para a sessão 2, que diz muito bem, que é quando o imperador concorda com essa opinião. Se ele clica na questão 2, então ele vai para a sessão 3, que é quando o imperador não concorda com a sua opinião. Muito bem. Indo para a sessão 3, que aqui diz que é para tentar novamente, porque o imperador não concordou com a sua opinião, a gente faz a mesma coisa, a gente clica aqui nos 3 pontinhos, ir para a sessão com base na resposta e clica na primeira sessão. Ele vai voltar ao jogo, ele vai começar tudo de novo, né?
e assim sucessivamente. Após a sessão 2, continuar a próxima sessão. Ótimo. Vamos lá. Tá, então aqui a gente clica em mais uma sessão. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, nós vamos fazer mais uma sessão aqui, porque se parou nessa segunda sessão, ó, do muito bem, que o imperador concordou com a opinião. Então, a gente vai clicar aqui em mais uma sessão, e nessa próxima sessão, já está terminando, nós temos mais uma opção. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que ele fala. Na segunda opção que eu acabei me perdendo. Sim. Aumentar os impostos. Daí, ele pede se deve aumentar impostos ou não. Vamos lá. Se ele falar que deve aumentar impostos, o czar ia falar claro que sim, né? Porque ele era absoluto, ele tinha um poder absoluto. Então vamos lá. Parece-me uma boa alternativa. Você foi um bom conselheiro. Posso colocar isso como descrição, né? Deixa eu adicionar aqui uma pergunta. Aí já na pergunta, você gostaria de jogar novamente? Vamos lá, sim ou não? Dei aqui, opa, já tem. Sim, não, o talvez eu tiro, porque o talvez eu não quero. Deixo como obrigatório ir para a sessão com base na resposta. Se colocar sim, ele vai voltar no começo, lá no primeirinho. Se disser não, então a gente termina o jogo. Então, para terminar o jogo, a gente clica aqui em enviar formulários. Tranquilo. Só que agora, isso é se ele responder que deve aumentar a população. Mas se o jogador responder que deve retirar as tropas da Primeira Guerra Mundial, isso o imperador russo não ia gostar muito, não. Então, nós temos que ter uma resposta para isso. E a resposta seria: não estou gostando de vocês, das suas ordens. Eu vou tirar esse 2.2 que eu utilizei para me organizar e eu acabei até me perdendo. Você está dispensado? Não estou gostando. Vamos aqui clicar no maisinho para fazer outra pergunta. Você gostaria de jogar novamente? Aí tem sim ou não. Aí você já seleciona aí. Sim, não, talvez não precisa. Deixe como obrigatório. Vai aqui em ir para a sessão. Se sim, ele vai para a sessão 1. Se não, ele envia o formulário. Se quiser fazer perguntas e nas perguntas quiser colocar imagens, é muito simples. Ao invés de escrever, você pode clicar aqui e acabar selecionando uma imagem, né? Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Eu posso ir em fotos, eu posso ir no Google Drive, que deve ter algumas fotos, ou pesquisar pelo Google, né, e colocar alguma foto ali, se for necessário. Eu posso fazer perguntas através de imagens, também é interessante. Mas se eu quiser colocar aqui em cima alguma imagem, né, para o meu jogo, eu posso colocar também, que eu acho bastante interessante. Então, eu posso ir em fotos, que é onde em fotos não, em uploads, e procurar, que são imagens que eu já acabei baixando, né? Seleciono uma imagem e, claro, eu tenho que recortar essa imagem, vou colocar bem o rosto do czar aqui, né?
Gente, eu tentei fazer da forma mais rápida possível, né? Pronto, agora nós temos uma imagem dele. As respostas e as configurações como faremos. Deixe sem selecionar se é para criar um teste, as respostas. As respostas eu não vou coletar os endereços dos e-mails, porque senão é muito e-mail que eu vou receber na minha caixa de e-mail. Cópia das respostas também não. Se eu quiser deixar a resposta para alguém, se tá certo, se tá errado. Nesse jogo não tem certo e errado, mas se tiver, seria interessante que coloque, né? Permitir edição, não. Restringir aos usuários da secretaria, não, porque esse é uma conta do Google da Secretaria de Educação de Santa Catarina, né? Limitar a uma resposta, sim, apenas uma resposta. Endereço de e-mail, não. Configuração de padrão de perguntas. Tornar as perguntas obrigatórias por padrão, sim. Todas são obrigatórias, tá? Apresentação. Mostrar a barra de progressos. Não. Mostrar link para enviar outra resposta. Acho que não, né? Desativar o salvamento automático, tá? Não precisa salvar automático. Isso vai demorar muito. Ver o resumo, também não quero ver resumo, né? Eu quero que as pessoas só joguem e que também não precisam logar no Google, no e-mail, para poder jogar, né? Porque senão eles acabam perdendo muito tempo. Né? E se eu quiser ver como está o andamento do meu jogo, então basta eu clicar em visualizar nesse íconezinho aqui, dou uma clicada ali. Então já aparece, né? E a gente pode ir testando, ver qual que é, se está dando certo ou não, enfim, né? Isso é interessantíssimo, né? Então é isso, povo. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Mais dúvidas, por favor, vocês podem entrar em contato, que eu tentarei solucioná-las. Então, beijo e até a próxima.